uma mulher divulgou as imagens mais nítidas já vistas de um alienígena tentando invadir sua casa. O que é isso? O que é isso? Mas isso não é tudo. O vídeo de hoje é sobre encontros aterrorizantes e aparições de seres interdimensionais capturados em diferentes lugares. Vamos começar. Um explorador, em uma de suas aventuras habituais, encontrou um bunker escondido no meio da mata. Ao entrar, percebeu sinais de que o lugar ainda estava em uso, suprimentos, equipamentos funcionando. Parecia uma base militar secreta. Mas tudo mudou quando ele viu uma figura pálida sentada no canto, com olhos vermelhos brilhantes, encarando diretamente para ele. Apavorado, ele correu e se trancou em outro cômodo. Foi quando o vídeo cortou. Ele nunca mais foi visto. Muitos acreditam que o bunker não estava apenas escondido, estava ocupado por alienígenas. Você esperaria ver algo correndo tão rápido quanto um carro à noite? Alguns amigos estavam dirigindo quando viram uma figura se movendo ao lado deles. À primeira vista, parecia humana, mas acompanhava o carro com uma velocidade sobre-humana. Eles conseguiram gravar o momento. Os olhos da criatura brilhavam no escuro. Alguns disseram que não se tratava de um demônio, mas sim de algo de outro mundo, um alienígena perseguindo o carro. Crianças estavam assistindo TV em seu quarto quando correram para o pai dizendo que viram algo na janela. No começo, ele achou que fosse apenas imaginação, até que foi verificar. Lá estava uma criatura de rosto bizarro do outro lado do vidro. No momento em que notou o pai, desapareceu na escuridão. Ele trancou a janela na hora, mas não fazia ideia do que aquilo realmente era. Quem sabe, da próxima vez, em vez de estar na janela, a criatura já esteja dentro da casa. Um vídeo vazado começou a circular online, mostrando o interior de uma instalação militar escondida dentro de uma câmara de aço. Um funcionário entrou e rapidamente gravou algo estranho, uma criatura de olhos enormes, sentada, imóvel. Ele mostrou apenas um trecho, como se tivesse medo de ser pego. Rumores dizem que era um alienígena capturado pelo exército, mas ao invés de divulgarem ao público, decidiram esconder. Em 5 de março, um dono de casa flagrou algo inexplicável. Ao fazer uma inspeção, viu um ser acinzentado com um crânio anormal espiando atrás da parede. O choque foi perceber que ele já estava dentro da casa. Congelado de medo, ele não conseguiu reagir. A criatura se escondeu novamente e o vídeo cortou. Daquele dia em diante, o homem desapareceu. Muitos temem que tenha sido vítima de uma abdução alienígena. Em um quarto de hotel, uma pessoa sozinha sentiu uma presença estranha. Olhando pelo reflexo no espelho, viu uma figura escura de cabeça pequena. Não parecia humano. Seria uma criatura das matas? Ou algo de muito mais longe? Com tantos relatos de alienígenas invadindo casas recentemente, talvez este seja um dos registros mais claros. Um caçador no Brasil instalou câmeras para registrar animais selvagens. Mas o que ele capturou foi algo que nunca imaginou. Uma figura humanoide, de olhos ovais e rosto assustador. A criatura olhou diretamente para a câmera, como se estivesse tentando se comunicar. Até o cachorro próximo começou a latir desesperadamente. Especialistas estão analisando o vídeo para entender o que ou quem estava ali. Em Oregon, em 2011, um grupo de amigos ouviu gritos durante a noite vindos de uma casa abandonada. Ao investigar, uma cabeça estranha apareceu no telhado. Tinha olhos enormes e um crânio deformado. Apareceu por apenas 1 segundo e sumiu. O lugar parecia mais ocupado por seres de outro mundo do que por fantasmas. Durante um acampamento, amigos perceberam algo espreitando entre as árvores. Não era animal nem humano. Era algo diferente. Assustados, recolheram tudo e foram embora. Relatos antigos falam sobre alienígenas vivendo nas florestas. Se havia um... Quantos mais estariam escondidos? Uma família começou a ouvir sons estranhos no quintal e decidiu investigar. Ao gravarem tudo, pensaram que fosse algum animal, mas o que surgiu foi algo inesperado. Uma criatura pequena, pálida, com olhos enormes. Eles correram para dentro e trancaram a casa. Aquela noite ninguém dormiu. Durante a construção de uma piscina, um trabalhador percebeu que não estava sozinho.
Olhou ao redor e viu uma criatura humanoide e magra, parada, encarando ele. O medo tomou conta. No mesmo dia, ele abandonou o trabalho e nunca mais voltou. No México, um homem estava prestes a entrar em casa quando viu uma figura bizarra no telhado. Tinha um crânio estranho e o olhava de forma perturbadora. Na noite anterior, ele havia visto uma nave no céu. Depois daquele avistamento, ele também desapareceu. Mais um caso de possível abdução. Um garoto ouviu batidas na janela. Ao abri-la, uma mão estranha apareceu tentando alcançá-lo. Não era bem humana. Ele recuou, apavorado. Nunca mais foi visto desde então. O que a criatura queria, ninguém sabe. Câmeras de segurança flagraram algo que parecia impossível, um ser atravessando um portão de madeira, como se fosse fumaça. Não era humano. Após o incidente, os vizinhos ficaram apavorados, e com razão. Em uma casa ainda vazia, câmeras registraram uma luz forte do lado de fora. Logo depois, uma criatura pequena entrou pela porta de vidro, como se não houvesse barreira. Logo sumiu, e um banco foi arrastado sozinho. Parecia mais uma visita do além, mas tudo apontava para um alienígena. Na cozinha, um homem ouviu barulhos do lado de fora. Escondeu-se rapidamente. A câmera captou um ser com olhos brancos espiando pela janela. Dias antes, ele havia encontrado algo estranho no quintal e guardado. Muitos acreditam que aquilo estava ligado a alienígenas. E agora eles vieram buscar de volta. No telhado, ele ouviu passos. Ao subir, viu algo. Mas o vídeo termina aí. E a pergunta que fica é: você realmente está sozinho em casa? Ele viu uma criatura de aparência estranha sentada ali. Tinha membros longos e um crânio pequeno, diferente de qualquer ser conhecido. Antes que ele pudesse entender o que era, ela correu e desapareceu rapidamente. Ele já tinha ouvido falar de alienígenas antes. Seria um deles? Realmente parecia. Talvez tivesse vindo das florestas próximas, onde dizem existir uma base secreta escondida. E agora estaria tentando invadir casas. Pode ter ido embora dessa vez, mas e se voltar? Visitante à porta. Um vídeo antigo de 2006, gravado em Pensacola, na Flórida, voltou a circular na internet. E por um bom motivo. Um homem dormia em seu quarto enquanto a câmera de segurança gravava. A porta estava entreaberta e uma luz amarela suave preenchia o espaço. De repente, uma figura humanoide magra começou a espiar por trás da porta. Ela deu um passo à frente. Tinha pernas finas, uma cabeça oval e olhos enormes. Era idêntica aos seres que as pessoas chamam de alienígenas. Mas aqui vem o detalhe assustador. Essa não foi a primeira vez que ela apareceu. Relatos dizem que seres assim têm visitado pessoas há anos. Então, talvez, eles sempre estiveram aqui, muito antes de notarmos. Aparição na janela. Uma câmera de segurança instalada em um quarto tranquilo captou algo que parecia de outro mundo. No início, tudo parecia normal. Mas então, uma figura estranha com um crânio grande e olhos enormes espiou pela janela de vidro. Ficou ali por alguns segundos, observando em silêncio. E depois desapareceu. Quando o dono da casa percebeu, correu até a janela e a viu novamente. Aquilo foi o suficiente para assustá-lo profundamente. Ele correu, talvez para pedir ajuda, mas quando alguém chegou, ele já havia sumido. Muitos acreditam que foi um alienígena e que ele tenha vindo para levá-lo para algo que ninguém sabe explicar. O observador da janela. Um vídeo antigo e de baixa qualidade chegou recentemente às mãos da polícia. Mostrava um homem filmando uma criatura estranha espiando pela janela. Seus olhos eram grandes e pretos, nada parecidos com os de qualquer animal conhecido. Depois dessa gravação, o homem desapareceu. Anos depois, sua família encontrou a filmagem e acreditou que ele havia sido levado por um alienígena. Entregaram o vídeo à polícia na esperança de encontrar respostas. Mas o mistério continua. Pode alguém simplesmente desaparecer assim, se aquilo era mesmo um alien? Então, este caso está além de qualquer explicação policial. A Câmara Secreta. Uma filmagem vazada rapidamente virou assunto na cidade.
Ela mostrava uma criatura estranha, com um crânio alongado, trancada dentro de uma cela ou câmara metálica. Sua aparência batia com as descrições clássicas de alienígenas. Alguns acreditam que ela foi capturada por cientistas, talvez para experimentos secretos. Até clonagem foi sugerida, mas assim que o vídeo começou a viralizar, ele desapareceu da internet, como se alguém não quisesse que o mundo visse aquilo. Seja o que for, o sumiço da gravação só deixou ainda mais perguntas no ar. Presença cinzenta. Pessoas que passavam pela Casa Branca ficaram chocadas com o que viram. Uma figura humanoide e cinzenta estava de pé, no telhado. A princípio pensaram que fosse um trabalhador, mas ao olharem melhor, perceberam que ela não se movia como um ser humano. Seu corpo era estranho e sua imobilidade perturbadora. Alguns sacaram seus celulares e gravaram. O vídeo foi parar nas notícias, mas o governo negou tudo. Ainda assim, quem viu com os próprios olhos acredita que era um alienígena. E se for verdade, por que ele estava observando dali? O espreitador silencioso. As câmeras de segurança de uma casa registraram um momento inquietante. Era noite e a família jantava tranquilamente na mesa, perto da porta de vidro. De repente, uma mão apareceu puxando a cortina de leve. Mas não era uma mão normal. Era longa, fina, com dedos curvos e pontudos, quase como garras. Ninguém notou na hora, mas ao reverem as imagens depois, o arrepio foi inevitável. Aquela mão definitivamente não era humana. Talvez fosse de algo que já estava dentro da casa, observando, esperando. A criatura da piscina. Uma câmera no quintal de uma casa captou uma visão assustadora. Perto da piscina, à beira do muro, surgiu uma criatura escura, de forma humanoide, mas totalmente fora do comum. Ela ficou ali por alguns segundos e sumiu de volta na escuridão. Ao verem a gravação, os donos da casa ficaram apavorados. Eles acreditam que era um alienígena e agora vivem com medo de que ele possa voltar, principalmente quando ninguém estiver olhando. Terror no bueiro. Um homem havia acabado de se mudar para uma nova casa. Enquanto fazia uma inspeção, notou um bueiro com marcas estranhas na tampa. Curioso, abriu e levou um susto. Dentro, viu um rosto horrível com olhos escuros o encarando fixamente. Fechou o bueiro às pressas, com o coração disparado. A princípio, pensou que fosse um espírito, mas logo percebeu que aquilo não era desse mundo. Talvez a casa tivesse sido abandonada por causa dele. Sem pensar duas vezes, ele foi embora. Não queria virar mais uma história de abdução. O visitante cinzento. Um vídeo viral sacudiu a internet. Mostrava uma figura humanoide cinzenta caminhando lentamente com braços longos e desproporcionais. Não parecia humana. Muitos dizem que o vídeo foi feito dentro de um laboratório secreto. A criatura batia com as descrições clássicas de alienígenas. Pele cinzenta, corpo estranho, aparência fria. Alguns acreditam que ela foi recuperada de uma nave caída e clonada. E se for verdade, talvez o original não seja o único entre nós agora. Fique atento. Nem tudo que parece humano é. A câmera na floresta Guardas Florestais encontraram uma câmera perdida em uma área remota. Ela pertencia a um caçador desaparecido há semanas. Ao assistirem o conteúdo, ficaram horrorizados. O vídeo mostrava o caçador seguindo movimentos suspeitos. Mas o que a lente captou foi algo bem diferente. Uma criatura com um crânio alongado em pé, observando em silêncio. Não era um animal. Era algo que moradores da região já sussurravam há anos. Um alienígena. A gravação termina assim que a criatura se vira para a câmera. O caçador nunca foi encontrado. Só sua câmera. Como se alguém não quisesse deixar testemunhas. O espreitador da árvore. Moradores de uma vila começaram a relatar acontecimentos estranhos vindos da floresta próxima. Curiosos e com medo, decidiram investigar. Chegando ao local, pararam em choque. Perto de uma árvore estava uma criatura bizarra, alta, magra, imóvel. Apenas observava. Não parecia um animal. Parecia algo de outro planeta. Ninguém ousou se aproximar. Um dos moradores disse depois: se havia um à vista, quantos mais estavam escondidos entre as árvores? Abrigo escondido. Em 2025, um campista se perdeu nas matas. Enquanto tentava voltar, deu de cara com uma estrutura estranha.
Parecia uma pequena casa escondida no meio da floresta. Achou que fosse usada por guardas florestais, mas então um ser de olhos negros saiu da cabana. Ele não o viu de imediato, mas o campista sabia. Aquilo não era humano, era um alienígena. O vídeo termina nesse momento. A câmera foi encontrada dias depois, mas o campista nunca mais foi visto. Dizem que ele nunca saiu daquela cabana. O olhar na neve. Em janeiro de 2025, um turista dirigia por uma estrada coberta de neve quando algo o fez frear. Seus faróis iluminaram uma figura alta e magra parada bem no meio da pista. Ela não se mexia, não reagia, apenas observava. Qualquer animal teria fugido, mas aquilo ficou parado. Foi quando ele percebeu. Aquilo não era humano, nem um bicho, era um alienígena. Ele pensou em acelerar, mas algo naquele olhar o paralisou. Deu ré, lentamente, e nunca mais voltou àquela estrada. O que quer que fosse, não pertencia a este mundo. Encontro na estrada. Alguns garotos estavam dirigindo por uma estrada quando viram algo do outro lado. Eles pararam e um deles desceu com o celular para gravar. Foi então que ele viu uma pequena criatura desconhecida espiando lentamente por trás de um muro. Não parecia nenhum tipo de duende ou anão que já tivessem visto. Seu corpo era estranho e os olhos grandes demais. No momento em que ele percebeu o que estava olhando, soube que era um alienígena. Talvez estivesse observando a área ou procurando por algo que perdeu. Seja qual fosse o motivo, eles não esperaram para descobrir. Pararam a gravação, correram de volta para o carro e deixaram o local em silêncio. Não queriam acabar fazendo parte do mistério. Observador da janela. Uma câmera doméstica capturou algo realmente chocante. Enquanto a família estava sentada na sala assistindo TV, uma cabeça pálida apareceu lentamente atrás da janela. Não era um cachorro ou qualquer animal comum. Sua pele parecia acinzentada e os olhos eram grandes demais. Ficou apenas ali, observando. Era um alienígena? Bem, era exatamente assim que parecia. A família não percebeu nada na hora, mas ao assistir às imagens depois, com certeza ficaram assustados, porque talvez dessa vez ele só tenha vindo observar. Mas da próxima vez, pode decidir entrar. Perseguidor da floresta. Um incidente estranho aconteceu com um caçador na floresta. Ele sentiu uma presença e apontou sua lanterna. Foi quando viu uma criatura com um crânio grande e pescoço fino e comprido caminhando lentamente. A princípio, não sabia o que era, mas então se deu conta. Parecia algo de outro mundo. Um alienígena. Ele achou que estava seguro quando a criatura desapareceu. Mas, de repente, ela estava lá de novo, olhando diretamente para ele. Ele começou a recuar devagar, tentando manter a calma. Mas, por mais que andasse para longe, não conseguia se livrar da sensação de estar sendo seguido, vigiado a cada passo. Escalador de parede. Na cidade russa de Ulanovsk, um homem estava observando as estrelas à noite quando viu algo assustador. Uma criatura escura, com braços e pernas longos e finos, escalando a parede de um prédio. Movia-se como algo saído de um filme do Homem-Aranha, mas isso era real. A criatura parecia prestes a entrar em um apartamento pela janela. Sua forma estranha deixava claro que não era nenhum animal comum. Parecia um alienígena. Apavorado, o homem trancou todas as portas e janelas e alertou as autoridades. Às vezes, a linha entre os filmes e a realidade fica perigosamente tênue. Visitante do quintal. Juro por Deus, isso não é uma brincadeira. Uma câmera no quintal capturou algo que ninguém esperava. Uma criatura estranha apareceu curvada, diferente de qualquer animal da floresta. A família ficou tão assustada que ligou imediatamente para a polícia. Na noite anterior, tinham visto um objeto voador desconhecido nas proximidades. Juntando as peças, concluíram que era um OVNI. E aquela criatura, um alienígena. Só de pensar em alienígenas aqui na Terra, um arrepio percorreu suas costas. Quando a polícia chegou, a criatura havia sumido sem deixar vestígios, deixando apenas perguntas para trás. Segredos no campo. Um fazendeiro vinha ouvindo ruídos estranhos em sua plantação durante a noite.
Achando que era apenas algum animal, pegou uma lanterna e foi verificar. Mas o que viu não era um animal. Quando apontou a luz, viu uma cabeça oval com grandes olhos negros se movendo no meio do milharal. Era um alienígena. Talvez tivesse caído ali por acidente, e os sons eram seus movimentos tentando sair dali. O fazendeiro nunca mais viu a criatura, mas desde então não anda mais pelos campos sozinho à noite. Esses encontros nos fazem questionar: estamos realmente sozinhos ou há algo ou alguém observando, escondido nas sombras, esperando o momento certo para se revelar? Se você gostou dessas histórias assustadoras e misteriosas, deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Você nunca sabe quando pode ser o próximo a viver algo inexplicável. Até a próxima. Ou até que eles apareçam. Something else was meant for me. Oh, my heart was in a race and my mind in a doubt. Yeah, but I knew it was time.